Você está aí, no silêncio do seu quarto, talvez de madrugada, e uma pergunta ecoa na sua mente, uma pergunta tão afiada que corta a paz. Você busca o amor dela, ou você está fugindo de si mesmo? Pense nisso por um instante. Existe uma lenda antiga, a história de um capitão de navio, um homem focado, dono do seu destino, com um mapa claro e uma missão que queimava em seu peito. Mas então, no horizonte, ele ouve um som, o canto de uma sereia, uma melodia tão bela, tão promissora, que ele se esquece do mapa, da missão, do próprio navio. Hipnotizado, ele vira o leme em direção à voz, acreditando que ali encontrará o paraíso. E o navio, sua vida, sua força, se despedaça contra as rochas. A grande tragédia dessa história não é que a sereia era má, ela apenas cantava a sua canção. A verdadeira tragédia é que o capitão esqueceu ele trocou seu destino por uma distração. E hoje nós vamos conversar sobre como tantos homens bons, tantos capitães de suas próprias vidas estão fazendo exatamente a mesma coisa. Eles estão entregando o leme de suas almas na esperança de alcançar um afeto que, ironicamente, só se afasta a cada gesto de desespero. Se você sente que está nesse navio, navegando em círculos, perdido na neblina da aprovação, este vídeo é o seu novo mapa. Esta é a sua bússola. Seja bem-vindo, homem! E digo homem com todo o peso e potencial que essa palavra carrega. Se você está aqui, é porque provavelmente sente o peso de uma grande mentira. A mentira nos foi contada por décadas, sussurrada em filmes, músicas e conselhos bem intencionados. A mentira de que o caminho para o coração de uma mulher, para o amor duradouro, é pavimentado com o sacrifício da sua própria identidade. Disseram-nos para concordar sempre, para colocar as necessidades dela acima das nossas. Para sermos o cara legal, o provedor de soluções, o porto seguro emocional, que nunca balança. Nos ensinaram a buscar incessantemente por um sorriso, por um sim, por aquele olhar de aprovação que se tornou o nosso oxigênio e o resultado. Homens exaustos, homens que se olham no espelho e não reconhecem mais o brilho nos próprios olhos. Homens ansiosos, reativos, que caminham em cascas de ovos, com medo de que um passo em falso, uma opinião contrária, possa causar o fim de tudo. E o mais cruel paradoxo de todos: quanto mais você tenta agradar, mais o respeito e a atração parecem se dissolver no ar. Quero que entenda algo fundamental agora mesmo. Este vídeo não é sobre técnicas de sedução, não é sobre frases prontas ou truques para conquistar alguém. Isso é superficial. Isso é indigno de você. Esta é uma jornada sobre a reestruturação da sua identidade. É um convite para sairmos juntos da escravidão silenciosa do afeto. A promessa que eu te faço hoje é esta. Ao final da nossa conversa, você terá em mãos o conhecimento para se transformar no tipo de homem que não apenas atrai magneticamente, mas que sustenta o respeito e a admiração a longo prazo. Você vai parar de ver a mulher como um destino a ser alcançado e passará a entendê-la como o que ela realmente é, em sua mais profunda dinâmica energética, o teste da sua própria integridade. E ao passar nesse teste, você não a ganha. Você ganha a si mesmo de volta. E é esse homem inteiro e dono de si que ela nunca mais vai querer deixar. Vamos começar? Observe o homem moderno apaixonado. Ele encontra uma mulher que incendeia seu mundo. A risada dela se torna sua música favorita, a presença dela, seu refúgio. Então, sem perceber, ele comete o erro mais nobre e fatal de todos. Ele a transforma em sua nova missão de vida. O projeto que ele tinha, o livro que estava escrevendo, a promoção pela qual lutava, o tempo com os amigos que o reenergizava. Tudo isso é lentamente movido para a prateleira de baixo. A prioridade número 1, o grande propósito que agora o move, é fazê-la feliz. Ele acredita que ao dedicar todo o seu universo a ela, ele está demonstrando o tamanho do seu amor.
mas o que ele está realmente fazendo é criar um vácuo. O aclamado professor e autor David Deida, em seus trabalhos sobre polaridade sexual e espiritualidade, nos oferece uma visão crucial aqui. Deida explica que a energia masculina, em sua essência, é direcional, ela prospera na missão, no propósito, no desafio de superar obstáculos e construir algo no mundo. A energia feminina, por sua vez, é radiante, como o oceano. Ela flui, preenche espaços, nutre a atração, a polaridade magnética que mantém um casal vibrante e depende da interação dessas duas forças. O masculino precisa ter uma direção que transcenda o relacionamento. Quando um homem abandona sua missão pelo relacionamento, ele perde sua direção. Ele se torna estagnado. Ele se torna energeticamente mais parecido com a energia feminina que ele deseja atrair. E como dois polos iguais de um ímã, eles começam a se repelir. A dinâmica colapsa. Ela pode não entender o porquê em um nível consciente, mas ela sente isso. Ela sente que o homem que ela admirava por sua força e por seu caminho, agora orbita ao redor dela como um satélite sem rumo, e a admiração começa a se transformar em algo parecido com pena. Ou pior, irritação. É aqui que reside a diferença crucial que precisamos internalizar. Existe um abismo entre compartilhar o seu mundo com ela e pedir que ela se torne o seu mundo. Compartilhar seu mundo é convida lá para o seu navio, é dizer, esta é minha jornada, este é o meu destino, e seria uma honra ter você ao meu lado. Navegando comigo, sua missão ainda é o destino no mapa. Pedir que ela se torne seu mundo é abandonar o navio e tentar viver na ilha dela. É dizer, eu não tenho mais um destino. Por favor, seja o meu destino. O filósofo Sócrates, patrono deste nosso roteiro, nos legou a máxima: conhece-te a ti mesmo. O primeiro passo nesse diagnóstico é reconhecer que, ao se aproximar dela, você pode ter se afastado perigosamente de quem você é. E o primeiro passo da cura é, paradoxalmente, dar um passo para trás e reencontrar o seu próprio mapa. Agora, vamos falar diretamente com você, com a sua experiência. Você já viveu isso? Aquele momento glorioso em que você finalmente sente que a conquistou. Ela disse sim, ela está com você. Vocês são um casal. Você relaxa, você pensa, pronto, missão cumprida. Cheguei ao topo da montanha. Agora é só administrar. Quero que você queime essa ideia da sua mente, porque ela é uma armadilha. O momento em que você acha que a ganhou como um prêmio é o exato instante em que pode começar a perdê-la. Por quê? Porque o jogo não acabou. Na verdade, para a dinâmica instintiva e feminina, ele apenas começou. A partir desse ponto, de forma consciente ou inconsciente, ela começará a te testar. E entenda, isso não é maldade, não é manipulação calculada. É um instinto de sobrevivência biológico e emocional tão antigo quanto a própria humanidade. Ela precisa saber se a estrutura na qual ela está se apoiando é sólida. Ela precisa cutucar as paredes para ver se feitas de papelão. Ela precisa saber se o capitão do navio realmente sabe o que está fazendo, especialmente quando a tempestade chegar. E como são esses testes? Eles são sutis. Eles são obras de arte da provocação velada. Pode ser um silêncio repentino e inexplicável. Um comentário que cutuca uma insegurança sua. Um plano que vocês fizeram e que ela de última hora parece desinteressada em seguir. Um afastamento súbito, que te deixa em pânico se perguntando o que eu fiz de errado. E a sua reação a esses testes é o que define tudo. Se você reage com desespero, o que foi? O que eu fiz? Por favor, fala comigo. Você falhou no teste. Você demonstrou que o seu estado emocional depende inteiramente do dela. Você entregou o leme. Se você reage com raiva e acusação, qual é o seu problema? Por que você está sempre fazendo isso? Você falhou no teste. Você demonstrou que não consegue lidar com a pressão emocional dela.
que o caos dela desestabiliza o seu centro, se você se torna carente e submisso. Tudo bem, não faremos o que eu queria. Faremos o que você quiser, só não fica assim comigo. Você falhou espetacularmente no teste. Você comunicou que seus desejos, planos e sua própria espinha dorsal são negociáveis em troca de aprovação. A admiração dela por você não é construída nos momentos de paz. Ela é forjada no fogo desses testes. Ela quer ver que você permanece calmo no meio do caos dela, que você é uma rocha, um carvalho, que pode sentir o vento das emoções dela, mas não ser arrancado do chão por ele. Agora, um exercício prático, pegue um papel ou abra as notas do seu celular. Eu quero que você faça um mapeamento de testes. Pense nos seus últimos relacionamentos ou no atual. Identifique os 3 últimos testes que você enfrentou. Seja honesto. Pode ter sido um drama pequeno, uma briga, um momento de tensão. Ao lado de cada um, escreva como você reagiu. Com pânico, com raiva, com submissão. Então, na terceira coluna, escreva como a reação. Depois da sua... Ela se afastou mais? Ela pareceu perder o respeito? Ou, se por acaso você se manteve firme e calmo, ela se aproximou de volta, mais relaxada e conectada? Este mapa não é para te envergonhar, é para te libertar. Porque ao reconhecer o padrão, você ganha o poder de mudá-lo. Você para de ser uma vítima reativa das circunstâncias e começa a se tornar o observador consciente que sabe exatamente o que está acontecendo. Ela não é o prêmio, ela é o espelho que te mostra o quão forte é a sua própria estrutura. Deixa eu te contar uma história minha. Houve uma época na minha vida em que eu me considerava o homem mais apaixonado do mundo. Eu vivia por um relacionamento. Meu humor dependia de uma mensagem de bom dia. Minha semana era definida pela quantidade de tempo que passávamos juntos. E eu me lembro vividamente de uma noite. Eram 3 da manhã, nós tínhamos tido uma discussão boba e ela tinha ido dormir virada para o outro lado, em um silêncio cortante. E eu estava ali sentado na beirada da cama, no escuro, com um nó no estômago tão grande que eu mal conseguia respirar. Eu não sentia amor naquele momento. Eu sentia terror, o terror da perda, a abstinência da validação dela. E naquele instante eu tive uma epifania dolorosa. O que eu chamava de amor profundo era, na verdade, uma dependência profunda. Eu era um viciado. E a droga era a aprovação dela. Muitos de nós fomos ensinados a romantizar essa carência. Achamos que sentia essa necessidade. Avassaladora é um sinal da grandeza do nosso amor. Nosso cérebro, com sua química complexa, nos engana. A montanha-russa de dopamina da validação e o pânico do cortisol da rejeição criam uma intensidade que confundimos com profundidade. Mas não é. É apenas necessidade. E se você acha que entender isso é poderoso, o que vamos desvendar agora sobre a psicologia por trás disso vai reorganizar completamente o seu universo. Existe algo chamado teoria da autodeterminação. É um dos pilares da psicologia moderna, desenvolvida por Richard Ryan e Edward Deci. E ela diz que, para o bem-estar e o florescimento humano, nós temos 3 necessidades psicológicas inatas e universais. Pense nelas como a água, o sol e o solo para uma planta. Essas necessidades são competência, relacionamento e autonomia. O que o homem legal e dependente faz? Ele se foca tão obsessivamente na necessidade de relacionamento, ele sacrifica completamente a sua necessidade de autonomia. Ele terceiriza suas opiniões, de tomar decisões, ele anula seus desejos para não criar conflito. E ao fazer isso, ele cria um desequilíbrio psicológico fundamental. É como tentar viver só de água, mas sem sol e sem solo. A planta morre e o homem, internamente, também começa a morrer. Essa falta de autonomia gera uma ansiedade crônica, uma sensação de fragilidade. Porque no fundo, sua mente sabe
que você não está mais no controle. Você se tornou um passageiro na sua própria vida. E essa energia de desequilíbrio é sentida pela sua parceira. Ela sente que você não é um ser completo, mas uma metade desesperada procurando por outra para se sentir inteira. E isso não é atraente. É sufocante. A grande virada de chave mental aqui é entender o que significa chegar inteiro a um relacionamento. Não é sobre ser perfeito, é sobre a diferença colossal entre querer e precisar. Eu quero passar tempo com você, porque sua companhia enriquece a minha vida já plena. Isso é diferente de eu preciso passar tempo com você porque sem você minha vida é vazia. Eu quero ouvir sua opinião, porque valorizo sua perspectiva e ela se soma à minha. Isso é diferente de eu preciso da sua aprovação, porque não confio na minha própria perspectiva. Quando você opera a partir do querer, você age desde a abundância. Quando opera a partir do precisar, age desde a escassez. A primeira atrai, a segunda repele. A jornada para sair da dependência começa com a reconquista brutal da sua autonomia. É voltar a ser o autor da sua própria história, e essa é a única maneira de se tornar um parceiro em vez de um parasita emocional. Vamos fazer um exercício de empatia radical. Por um momento, vamos tentar sair da nossa cabeça e entrar na lógica instintiva feminina. Não no que ela diz que quer, mas no que ela responde em um nível primordial. Muitas mulheres dirão e acreditarão sinceramente que querem um homem bom, um homem que seja gentil, atencioso, que concorde com ela e que nunca cause problemas. E você, ouvindo isso, se esforça para ser esse homem. Você se torna o epítome do agradável. Você evita discordar, você pisa em ovos, você se torna o nice guy perfeito do manual. E então acontece o impensável. Ela te troca por um cara que parece ser o seu oposto. Um cara que tem opiniões fortes, que a desafia, que não parece ter medo de perdê-la, e você fica destruído, confuso, repetindo para si mesmo, mas eu fiz tudo certo. Eu dei a ela tudo o que ela disse que queria. Aqui está o twist. Chocante que você precisa entender sua bondade constante. Sua tentativa de ser agradável o tempo todo não é percebida por ela como força. Em um nível instintivo, é percebida como fraqueza, como falta de autenticidade. Pense nisso. Se um homem concorda com tudo que ela diz, uma de duas coisas é verdade. Ou ele não tem pensamentos próprios, ou ele está mentindo para agradá-la. Em ambos os casos, ele não é confiável. Como ela pode confiar na palavra de um homem que muda de opinião como um vento, apenas para evitar o desconforto de uma discordância? Como ela pode se sentir segura nos braços de um homem que não tem uma espinha dorsal? A segurança que ela busca, a segurança visceral, profunda, não está na sua concordância, está na sua firmeza. Ela precisa sentir que a sua estrutura emocional não desmorona sob a pressão da tempestade emocional dela. O mundo feminino é, por natureza, mais fluido, mais caótico, como o oceano. Ela não quer que você se afogue nesse oceano com ela. Ela precisa que você seja o farol. A rocha inabalável na costa, que permite que as ondas dela quebrem, que a maré suba e desça, sabendo que você permanecerá ali, sólido, presente, imutável em sua essência. Sua firmeza dá a ela a liberdade de ser ela mesma em sua totalidade, de ser caótica, de ser emocional, de testar os limites, porque ela sabe que existe um continente de força ali para contê-la. Quando você é legal demais, quando você cede a tudo, você se torna apenas mais água. E água com água não cria nada, apenas uma poça morna. Há um relato anônimo que li uma vez no Reddit que encapsula isso perfeitamente. Era de um homem, anos após um divórcio doloroso. Ele escreveu: "Eu era o marido perfeito. Eu cozinhava, limpava, concordava com tudo. Eu a colocava em um pedestal. Evitava qualquer conflito.
Eu achava que estava sendo o melhor homem do mundo, e ela foi se tornando cada vez mais distante, irritada, até que um dia ela disse que não me amava mais. Eu passei anos achando que ela era ingrata. Só hoje, uma década depois, eu entendo. Ela não se apaixonou por um servo, ela se apaixonou por um homem. E eu, na minha tentativa desesperada de mantê-la, matei o homem e me tornei o servo. O problema não foi minha falta de amor, foi meu excesso de subserviência. Ela não queria um fã, ela queria um parceiro à altura. Essa é a verdade nua e crua. Ela não quer um homem perfeito, ela quer um homem de verdade. Um homem com bordas, com opiniões, com uma missão suficiente para não ter medo de si mesmo. Tudo bem, já fizemos o diagnóstico, entendemos a teoria. Agora vamos para a prática. Como você forja essa estrutura inabalável no dia a dia? Como você se torna o farol? Isso se resume a 2 habilidades mestras: presença e limites. Primeiro, precisamos falar sobre o erro silencioso, que dissolve o respeito mais rápido do que qualquer outra coisa. Reagir em vez de responder. Reagir é instintivo, emocional, impensado. É o soco de adrenalina quando ela te testa. É o pânico quando ela se afasta. É a explosão de raiva quando você se sente desrespeitado. Reagir é entregar seu poder. Responder, por outro lado, é consciente, é deliberado, é calmo, é o produto de um espaço que você cria entre o gatilho, o teste dela e a sua ação. É nesse espaço que reside a sua soberania. Então, como criar esse espaço? Eu vou te dar a ferramenta mais poderosa e simples que existe para isso. Eu a chamo de a pausa soberana de 5 segundos. É exatamente o que o nome diz. No auge de um teste, de um conflito, de uma provocação, quando você sentiu o calor subindo pelo seu pescoço e o pânico se instalando no seu peito, você vai fazer uma coisa nada. Você vai parar e vai respirar fundo, contando lentamente até 5 na sua cabeça. 1, 2, 3, 4, 5. Esses 5 segundos são a diferença entre ser um menino reativo e um homem responsivo. Nesse espaço, você pode perguntar a si mesmo: o que está acontecendo aqui de verdade? Isso é um teste? Qual é a resposta que alinha com o homem que eu quero ser? Pratique isso em tudo. Em uma discussão de trânsito, em uma crítica do seu chefe. E, principalmente, nos testes dela. A pausa soberana vai mudar a sua vida. Agora, a prática avançada, como dizer não e aumentar a atração, muitos homens têm um medo mortal da palavra não. Eles acham que discordar ou estabelecer um limite vai criar uma fratura insanável na conexão. Mas é o oposto, um não bem colocado, vindo de um lugar de autenticidade e não de reatividade, é uma das coisas mais magnéticas que você pode fazer. Ele demonstra que você tem um centro, que você se respeita. Aqui está um mini roteiro para isso, uma fórmula simples, validação, firmeza mais visão comum. Vamos a um exemplo. Ela quer fazer algo no fim de semana, mas você sente que precisa de um tempo sozinho para recarregar ou trabalhar em um projeto seu. A resposta do homem inabalável é validação. Eu entendo completamente porque você quer fazer isso. Parece um plano incrível. E eu adoro a ideia de passarmos esse tempo juntos. Firmeza. Mas neste sábado eu realmente preciso focar no meu projeto. Isso é importante para mim. Visão comum. Que tal fazermos isso no domingo? Ou podemos planejar para o próximo fim de semana? Quero muito fazer isso com você. Validação, firmeza mais visão comum. Isso comunica. Eu te respeito. Eu me respeito. E nós estamos juntos nisso. Este é o idioma do respeito mútuo. Domínio Sócrates nos deu a famosa advertência. Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Hoje nós podemos adaptar essa sabedoria para a nossa jornada. Um desejo não examinado não vale a pena ser seguido. Passamos a vida perseguindo o amor, a conexão,
o afeto de uma mulher, sem nunca pararmos para examinar a natureza desse desejo. De onde ele vem? É um desejo de compartilhar uma vida já plena ou um desejo de preencher um vazio existencial? É um desejo de um parceiro ou um desejo de uma salvadora? A jornada que fizemos juntos hoje, capítulo por capítulo, foi um exercício socrático. Foi um processo de autoexame, de trazer à luz as nossas motivações ocultas, os nossos medos e as nossas dependências. A vitória final, a verdadeira maestria, não é conquistar a mulher, é conquistar a si mesmo. Dominar a si mesmo é o PA requisito fundamental para poder amar outra pessoa em liberdade. Porque quando você domina a si mesmo, você para de ser o navio à deriva, você se torna o porto seguro. Pense nesta metáfora final. Pelo oceano da vida, uma mulher não quer encontrar outro barco perdido para se preocupar. Ela não quer um capitão que pergunta a ela para onde eles devem ir. Ela anseia por um porto, um lugar firme e sólido, um farol que não brilha para ela. O farol não se importa se os navios o veem ou não. O farol tem sua própria fonte de luz e sua própria missão. Brilhar independentemente do tempo, independentemente de quem está olhando. E é por causa dessa luz própria, dessa constância, que os navios podem navegar com segurança ao seu redor. Eles usam sua luz como referência para encontrar o próprio caminho. Eles podem atracar no seu porto, sabendo que ele é seguro, que ele não vai afundar na primeira tempestade. Ser esse porto, ser esse farol, essa é a meta. Ter uma luz que vem de dentro do seu propósito, dos seus valores, da sua integridade. E como é, na prática, um amor entre duas pessoas inteiras. Entre um farol e um navio que sabe navegar, não é a ausência de problemas. Tempestades sempre virão. É a presença de duas forças que não se anulam. É a dança entre a firmeza dele e a fluidez dela. É a certeza de que, não importa o quão caótico o oceano se torne, o farol permanecerá aceso. E o navio, por causa disso, sempre encontrará o caminho de volta para a segurança. Não é uma relação de necessidade, mas uma aliança de forças. Lembra daquele homem que descrevi no início? Sentado na beira da cama às 3 da manhã, paralisado pelo medo da perda? Eu quero que você o imagine agora. Mas desta vez, algo mudou. Ele ainda sente a dor, ele ainda vê o desafio à sua frente, mas o vazio no seu estômago não é mais de terror, é de determinação. Ele se levanta, ele não vai acordelar para pedir validação, ele não vai remoer em desespero, ele caminha até o espelho. E pela primeira vez em muito tempo, ele encara o homem que ele foi e decide naquele instante quem ele será. Esse vídeo, essa nossa conversa, é o mapa. É a teoria, mas a verdadeira mudança, a transformação real acontece fora do YouTube. Acontece na sua próxima conversa, na sua próxima decisão, no próximo teste. Acontece quando você escolhe a pausa soberana em vez da reação. Quando você estabelece um limite com calma e respeito, quando você dedica tempo à sua missão, mesmo que isso signifique passar uma noite sozinho, a jornada do homem inabalável é feita de milhares de pequenas escolhas como essa. Para solidificar a lição de hoje, para que ela se ancore na sua mente, quero que você faça uma coisa. Desça até a seção de comentários e escreva este mantra, como uma declaração para si mesmo e para todos os outros homens. Nessa jornada, ela é o espelho, não o destino. Eu sou o homem que o encara. Escreva isso. Sinta o poder dessas palavras. Obrigado por me permitir ser seu guia hoje. Você não está mais sozinho nisso. Você agora faz parte de uma comunidade de homens que escolheram a força em vez da submissão, a autonomia em vez da dependência. Você está pronto para se reconstruir. E antes de sair, há um vídeo aqui na tela que você precisa assistir agora, se quiser aprofundar o que começamos hoje. Eu não vou te dizer o tema. Apenas confia, clica e continue sua jornada, porque este é apenas o começo.